Olá, galera! Sejam muito bem-vindos. Hoje é a estreia de um quadro novo que teremos por aqui, que é o Bibi Responde. Isso mesmo, eu vou responder dúvidas de vocês. Mas antes, não esqueçam de ativar o sininho, que é o lembrete de quando vem vídeos novos para o canal. Deixe a sua curtida, seu comentário, deixe suas dúvidas nos comentários, porque as próximas serão todas retiradas aqui do YouTube. Essas dúvidas que eu vou responder hoje são dúvidas que vieram de caixinhas de perguntas da mentoria free que eu faço frequentemente no meu Instagram. Bom, sejam muito bem-vindos. Eu vou iniciar então com a primeira pergunta de hoje do Bibi Responde. Tem algumas aqui que foram selecionadas pela minha equipe, das caixinhas, de tudo um pouco, não tem tipos de perguntas específicos, então eu vou falar de tudo um pouco e o que o pessoal andou me perguntando por aí. @isabela.prado perguntou: você sempre cobrou consulta? Começando agora e sinto que afasta pacientes. Não, nem sempre eu cobrei consulta. Na verdade, cobrar consulta é uma realidade bem atual na minha vida, porque realmente quando nós estamos no começo, às vezes o valor da consulta que a gente merece, mas acaba afastando os pacientes, principalmente porque eles não nos conhecem, e aí muitas vezes um profissional que já está mais tempo no mercado cobra consulta e nós que estamos começando, né, não passamos aquela autoridade ainda, cobramos o mesmo valor. Então fica complicado. É algo que eu sempre falo que tem que ser testado. Se você quiser começar a cobrar consulta, comece a cobrar e sente como que vai ser o movimento da sua agenda. E aí, se começar a cair muito movimento, infelizmente tem que voltar a não cobrar, porque nós temos contas a pagar. Mas com certeza, um dia vai chegar a hora que você vai poder cobrar a sua consulta e cobrar para passar todo o conhecimento que você adquiriu nesta consulta para o seu paciente. E isso vai chegar para todo mundo, mas é muitas vezes um passo a mais na carreira. Infelizmente o mercado se comporta assim. O ideal seria que todo mundo cobrasse o tempo todo e não existisse consulta gratuita, mas a gente sabe que não é assim. Então é um passo a passo. Hoje eu cobro, comecei cobrando pouco, fui aumentando, mas durante alguns anos eu não consegui cobrar. Não é que eu não quis, eu não consegui. Próxima pergunta. @Estela Sugayama: quanto tempo dura a toxina no lábio? Mesmo tempo médio da face? A toxina botulínica no lábio, aquela técnica para ajustar alguns pontos do lábio no vermelhão, se aplica bem no vermelhão do lábio, ela dura um pouco menos. Na verdade, muito menos, né? Porque às vezes o paciente tem a durabilidade aí com 6 meses. Só que a durabilidade também é dose dependente. E como no lábio vai muito pouquinho, né? Vai um lábio que vai muitas quantidades, vai umas 12 unidades, é pouco. Acaba durando pouco o efeito. Mas eu adoro o efeito, inclusive faz um mês que eu fiz o meu lábio e eu estou notando que começou a sair. Então provavelmente daqui umas semanas eu já vou ter que reaplicar. Mas também é muito de pessoa para pessoa. Então, a durabilidade é menor, mas é melhor desta maneira ir reaplicando aos poucos, visto que a quantidade é mínima que se utiliza, do que às vezes aplicar uma quantidade muito grande e não dar um efeito tão desejado ou não gerar o efeito que nós esperávamos e principalmente deixar o paciente desconfortável. Próxima pergunta, @Letícia Medeiros: quais procedimentos fez para a qualidade da pele? A sua tá linda. Olha, eu tô sempre fazendo algumas coisinhas. Eu tenho usado uns dermocosméticos muito bons com algum tipo de ácido junto que eu troco. Eu tenho orientação tanto de um dermatologista quanto de uma amiga minha que trabalha com gerenciamento de pele e eles costumam me prescrever o que precisa para minha pele. Então eu recomendo que procure alguém especializado em pele para estar te indicando qual produto usar na sua, porque muda muito, né? Eu tive que clarear um pouco a minha pele, por isso que eu usei um pouco de ácido e um ácido levezinho por causa do verão. Aqui onde eu moro, também em Balneário, é uma região muito quente, então tem que tomar cuidado com isso. Por isso que tem que ter sempre orientação de um profissional que entende daquele assunto
para estar te prescrevendo. Mas eu acredito que o que mudou na minha pele ultimamente foi o uso desses dermocosméticos, eu também notei bastante. E foi isso, não fiz mais nada. Não fiz, a última vez que eu fiz Sculptra ou alguma coisa para trabalhar na pele mesmo, faz tempo, já saiu o resultado, faz acho que 1 ano. Então eu acredito que seja a única coisa que eu fiz diferente foram os dermocosméticos que eu tenho usado há bastante tempo. Próxima pergunta. A Poliana Germano. Quais os riscos de intercorrência da aplicação da toxina botulínica nos lábios? Não digo intercorrência, eu digo uma complicação ou um efeito indesejado no paciente. O lábio, às vezes, ele pode ficar com uma sensação de amortecido e isso pode incomodar um pouco o paciente e também errar a indicação, né? Ele vai acabar evertendo pontos específicos e às vezes se é um pontinho que não precisava dessa eversão, pode ficar um resultado insatisfatório para o paciente. Então tem que tomar muito cuidado. Por isso que é legal sempre aplicar de menos para mais. Começa com 1 unidade por ponto e aí vai aumentando, vai sentindo o próprio lábio do paciente para você conseguir ter essa dose. Sempre começar de menos para mais na toxina, porque depois não tem como voltar. Mesmo assim, a toxina no lábio não é algo que dura muito tempo. Dura aí, eu acredito que uns 2, 3 meses no máximo. E é pouca quantidade de produto. Então vão poucas unidades de toxina no lábio todo. Então é tranquilo, não é nada que o paciente vai ficar muito apavorado por muito tempo. Mas essa sensação estranha acho que é o pior que pode acontecer. E, logicamente, se errar o plano, se errar o local da aplicação, pode acabar atingindo o músculo errado e causando um efeito indesejado no paciente, a boca assimétrica, algo do tipo. Mas nada de muito grave. Próxima pergunta. Doutora Beatriz Matos, quem assina o Expert tem no final algum certificado do curso? Sim, todos os alunos do Expert, após concluírem o curso, 90%. 90%. Após concluírem 90% do curso, recebem o certificado, podem colar na sua parede, enquadrar, mostrar e ser oficialmente um Expert em preenchimento labial. Vamos lá, agora é a Nice V_Ieira, eu acho que deve ser Nice Vieira. Quais as intercorrências que costumam mais acontecer com o bioestimulador? A intercorrência mais frequente que acontece com o uso dos bioestimuladores são os nódulos. E os nódulos com bioestimuladores são muito chatos de resolver. Precisa quebrar por hidrólise, então lavar bastante com soro e quebrar esses nódulos. E às vezes a aplicação de corticoide. E muitas vezes, dependendo do bioestimulador utilizado, pode não resolver. Tem um vídeo que vai pro meu canal, se ainda não foi, não sei quando é que esse vídeo aqui que eu tô gravando vai. Mas se não foi, vai. Que eu vou falar sobre os bioestimuladores, eu vou falar desses nódulos também, que são chatinhos. É o pior que pode acontecer. Então, alguns cuidados bem básicos sendo tomados, uma boa orientação para esse paciente e cuidados durante a injeção do produto vão evitar a presença desses nódulos. E também não utilizar agulha para trabalhar com bioestimulador, porque você pode atingir um vaso e aí não tem como remover, diferente do ácido hialurônico que remove com hialuronidase. Tá certo? Então vamos para a próxima pergunta. @Nanda Schreiber perguntou: fiz a técnica de eversão e encheu de bolinhas superficiais. Muito superficial? Pode ser uma sequência de erros, pode ser um erro isolado ou pode ser resposta inflamatória do paciente. Os nódulos no preenchimento labial têm várias causas. Pode ser muito superficial, pode ser porque não fez uma acomodação adequada, não fez os apertamentos após terminar a técnica, escolha do produto errada, ou às vezes uma resposta inflamatória no paciente, mas geralmente, na maioria dos casos, os nódulos são bem tranquilos de resolver com uma compressão digital no retorno ou uma drenagem pontual. Eles são bem tranquilos de resolver, não é nada grave. E isso, em últimos casos, dá para usar hialuronidase, mas eu nem lembro a última vez que eu reverti um nódulo com hialuronidase. Eu consigo reverter tranquilamente de outras formas com algumas manobras no retorno. Então, só se eu estivesse vendo o que foi feito para apontar exatamente aonde está a causa, porque pode ser várias delas. Próxima pergunta, então, @doutora Beatriz Boldrini. Doutora.Beatriz Boldrini
Tem alguma técnica diferente para preenchimento de lábios masculino? O que diferencia o lábio masculino é se nós formos trabalhar um lábio masculino para caracterizar ele como um lábio masculino, nós vamos precisar só reproduzir o que ele já é e tirar as características como bolos, tubérculo central superior muito evidente, arco do cupido muito marcado, são características que vão deixar um lábio um pouco mais afeminado. Mas isso vai do gosto do paciente. Eu atendo muitos pacientes aqui, alguns gostam de um lábio com características mais femininas e outros gostam do lábio com característica mais masculina, mais sutil. E sempre conversa com o paciente, pede para ele te mostrar o que ele gosta para você estar oferecendo esse resultado. Mas no geral, se for para deixar com características masculinas, evitar bolos inferiores e evitar tubérculo central ou marcar demais o arco do cupido. Tenta sempre reverter, técnica de eversão, só para expor o que o paciente já tem. Pergunta agora da doutora.leticia.andrade. Na reconstituição do Sculptra, posso usar mepivacaína ou tem que ser lido sem vaso? Na reconstituição do Sculptra, você pode usar o que o fabricante indica primeiro, que é a água para injeção, que é uma água estéril para injeção, e depois você pode usar qualquer anestésico que você quiser. Pode usar a mepivacaína, pode usar a lidocaína, vão ser só 2 ml para ajudar no conforto do paciente. Então, o anestésico indiferente, tanto lidocaína como mepivacaína vão ser bem-vindos. Não é obrigatório usar sem vaso, até porque vai diluir bastante ele, então não tem nada que possa acontecer se for com vaso. A doutora Marjorie NC perguntou: Bibi, no Play, tem prática dos procedimentos dentro das aulas? Sim, todas as aulas do Play tem paciente, a não ser as aulas de assuntos que não tem paciente, né? Tipo marketing, essas coisas. Mas todas as aulas, inclusive tem uma aula dentro do Play onde eu ensino a pesquisar artigo científico. Olha só, que valioso, que eu aprendi no mestrado. Mas todas as aulas do Play tem teoria e prática, e a demonstração em alta definição, bem próximo para vocês aprenderem. Tenho certeza que vocês vão amar fazer parte do Play, é um curso que não para de crescer, é a sua plataforma completa da Hoff, e também você pode pedir aulas que você quer e não estão lá dentro, por exemplo. E toda segunda vai uma aula nova ao ar de todos os assuntos da Hoff. @estudando sem querer, ai que legal, Estudando Sem Querer perguntou: em que situações você utilizaria Radiesse, Sculptra ou Eleva? Vejo muitos profissionais dividindo. Vamos lá. O Sculptra e o Eleva, eles são basicamente o mesmo produto em concentrações diferentes. O Eleva tem partículas maiores e o Sculptra partículas menores. Então os dois são ácido polilático. Mesmo assim, eles são produtos diferentes, eles têm indicações diferentes. Pacientes com muita flacidez, eu opto pelo Eleva como primeira escolha, porque eu sei que ele vai me dar um certo volume que eu preciso para reestruturar essa pele. Já o Sculptra eu utilizo para pacientes mais jovens, para peles que eu não preciso muito volume, que eu só quero mesmo fazer aquele efeito glow, porque eu vou ter que, se eu quiser volume, eu vou ter que usar várias doses, várias ampolas do Sculptra, já do Eleva não, eu tenho que ter um cuidado muito maior. Se eu for fazer pescoço, eu faço com o Sculptra, porque a partícula maior do Eleva, às vezes, dependendo da pele, pode ter mais tendência a formar nódulos, não que vai formar, mas como ele tem essa partícula maior, se você perder o controle na mão, você pode aumentar o excesso de líquido numa região específica e aí acabar gerando um nódulo. Então, por isso, eu opto por Sculptra em pescoço, eu me sinto mais segura. O Radiesse, você pode tanto bioestimular, né, diluir ele, como usar puro. Eu gosto de usar o Radiesse puro. Se eu vou utilizar o Radiesse, na maioria dos casos, alguma parte do rosto eu vou utilizar ele puro e depois eu diluo o restante se eu quiser. Então, por exemplo, eu quero construir um pouquinho de volume na mandíbula do meu paciente, mas eu quero estimular colágeno também. Eu vou pro Radiesse. Eu quero reestruturar malar, pré-maxila, mas eu também quero esse estímulo de colágeno. Aí eu uso o Radiesse. E outro que eu gosto muito de usar, que não tá aqui na pergunta, mas vale a pena dizer, é o Elancê. Aí o Elancê me dá tanto volume quanto estímulo de colágeno. Aí eu gosto das duas ações dele trabalhando junto. Então eu gosto muito de trabalhar com o Elancê, é um produto que tem meu coração hoje.
nos meus pacientes, que eu indico muito para os meus pacientes. Mas eu uso todos esses, adoro, só que cada um tem sua indicação, tenho todos aqui no consultório. Doutora Mayara Schultz perguntou: Renova Lift para lábios, você indica? Sim, quase todos, se não todos os casos, não, em alguns casos não são com Renova Lift. No Expert, a maioria são com Renova Lift, outros são com Biogelis, alguns também são com Restylane. Então eu gosto bastante, acho um preenchedor excelente custo-benefício, dá um resultado muito satisfatório para lábios. E é custo-benefício, né, gente? Principalmente para quem tá começando, que precisa às vezes cobrar um pouco menos do paciente, é uma excelente opção. Super indico. Indico para face também, nós usamos aqui nos cursos todos do Instituto o Renova Lift para face também e temos excelentes resultados. Última pergunta, mas não menos importante. A Luana Magni perguntou: passou de 15 dias, você ainda realiza reforço da toxina? Só se estiver muito perto, por exemplo, 16, 17 dias, 18 dias, porque a paciente teve algum problema. Aí sim. Mas o problema, gente, de realizar não é assim, vai causar efeito vacina. Se você fizer isso rotineiramente, né, sempre na mesma paciente, estar errando esse tempo de aplicação e sem dosar, aplicando num intervalo curto de tempo, pode acabar dando efeito vacina, não é que vai dar. Então, precisa fazer isso uma vez, esporadicamente na paciente, de mudar os dias, fazer com 20 dias, beleza, não faça isso sempre, mas aconteceu uma vez, não é isso que vai causar o problema. Então, se for uma vez na vida que isso vai acontecer com essa paciente, beleza, mas não faça isso sempre, porque pode causar efeito vacina, mas não é certeza que vai causar, entendeu? É isso, é sobre isso. E esse foi o Bibi Responde, nosso primeiro Bibi Responde. Espero que vocês tenham gostado. Deixem perguntas aqui nos vídeos, que as próximas perguntas do próximo Bibi Responde eu vou retirar daqui. Quero ver as perguntas de vocês, do público aqui do YouTube. Muito obrigado, comentem, curtam, se inscrevam no canal, ativem o sininho, me sigam no Instagram, que eu prometo trazer muito conteúdo pra vocês. Beijo!